Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar mais um girão de notícias do nosso Vascão. Bom, galera, a situação bem complicada, o Vasco estreia em São Januário hoje, tomando um baita de uma coça, o 2-0 ficou barato, é pra lamber os beijos, era jogo pra 3, 4, o Vasco tomou um baile dentro de São Januário, falei bastante disso na minha análise, mas vamos falar um pouco de outras coisas aqui, vamos atualizar vocês de algumas situações, inclusive da tabela, né? O Vasco, nesse momento, é um dos lanternas da competição junto com o Cruzeiro, que também é outra equipe de camisa que perdeu hoje. O Cruzeiro perdeu fora de casa por Confiança do Sergipe, por 3-1, e também o negócio tá pegando fogo lá pro lado de Minas Gerais. O Botafogo ontem, jogando com um jogador a mais desde a primeira etapa, apenas empatou com o Vila Nova, ainda saiu perdendo, já com um jogador a mais, e pouco depois conseguiu empate, mas não conseguiu virar a partida. Os três times mais pesados, de mais camisa, história e torcida, ninguém venceu. O Avaí, que é uma das equipes tradicionais que joga a Série A com regularidade, perdeu para o Curitiba, que é outra equipe tradicional, foi uma equipe que caiu junto com o Vasco, iniciou a Série B vencendo em casa por 2-0. E amanhã nós temos aí dois times tradicionais também, a Ponte Preta joga e também o Goiás. Quero dar uma olhada nessas duas equipes, o Goiás é sempre um time chatinho e a partir de agora olho no Operário, porque pelo que jogou contra o Vasco, se manter, vai brigar para subir aí com uma certa até tranquilidade, porque o que apresentou o Operário hoje foi uma grande partida, tem algumas peças interessantes. Bom, eu queria deixar bem claro aqui, é algo que a gente fala e muitas das vezes não é levado muito a sério. Existe ainda muito preconceito com essa questão de Série B. Ah, porra, é só time ruim, time horroroso, porcaria, time grande vai chegar lá, vai deitar os cabelos e vai voltar. O Cruzeiro foi o primeiro caso de clube grande que bate na Série B e não sobe. E pelo andar da carruagem, se não se movimentarem e não entender que esta merda é uma competição que se joga com culhão, com vontade, com intensidade, é porrada, é voadora, é jogar duro, é dividir bola mesmo, é tesão, é parecer moleque vindo do time juniores, brigando por um prato de comida, não vai voltar não. Ou entende de uma vez por todas que a competição é acirrada, é pegada, é ali no pau, ou a gente não vai subir. Inclusive, o nosso treinador Marcelo Cabo deu uma entrevista, né, na Voz TV analisando a partida, e eu vou deixar ele mesmo em uma frase que destacou muito para mim. Ele falou que praticamente nada funcionou hoje no time do Vasco. Inclusive, mais à frente ele vai falar que os jogadores saíram extremamente envergonhados pela partida que o Vasco fez hoje. Realmente, hoje não fica muito difícil de analisar a atuação do Vasco. Foi uma atuação que faltou quase que tudo, né? A gente faltou quase que tudo hoje. E eu apregou que os nossos primeiros 20 minutos foi muito crítico, muito abaixo de qualquer realidade de uma equipe que vai pleitear o que o Vasco precisa pleitear dentro da competição. Eu acho que determinou o jogo ruim do Vasco foi os primeiros 20 minutos. Foi muito abaixo, nos faltou, sim, intensidade e nos faltou entender o que é a Série B. A gente precisa entender que a Série B, além de aliar técnica, tática, tem que aliar muita competitividade, né? Então a gente foi muito abaixo, os primeiros 20 minutos. Contudo, a gente ofertou os 2 gols ao Operário, 2 bolas que estavam sobre o nosso domínio, tomamos os gols e o primeiro tempo muito abaixo. E no intervalo a gente precisou tomar algumas medidas para que a gente pudesse voltar e buscar reação. Iniciamos bem o segundo tempo, tivemos ali 2, 3 boas chances de gols, eles mandaram a bola na trave e o risco era calculado, a gente tinha que se propor ao jogo, buscar o gol a qualquer momento e a gente ia deixar vulnerabilidade atrás, e foi o que aconteceu no jogo, mas infelizmente o resultado final foi uma derrota numa estreia, o que a gente não esperava, e agora a gente precisa buscar entender o que aconteceu e corrigir para a sequência da temporada. Bom, e após uma pancada dessa, a primeira coisa que pensa, né? Reforços. E aí, o elenco tá fechado? Vai vir jogador? Marcelo Cabo também comentou essa situação. Eu já falei essa semana, a gente nunca considera um elenco fechado, a gente está sempre atenta a todas as possibilidades e circunstâncias que a temporada vai nos dar. Mas a gente também não pode entender que esse momento é o fim de linha para qualquer projeto. A gente precisa ter convicção no que a gente está fazendo,
A gente não pode pegar e rasgar e jogar fora tudo que a gente fez nesses 3 primeiros meses, por causa, né, de 2 jogos muito ruins. Claro que foram 2 jogos muito ruins, a gente tem a certeza e a convicção disso, a gente sabe disso, e basta a mim, como comandante, analisar, corrigir e tomar as providências que tem que se tomar para que o Vasco volte a ser o Vasco que estava bem antes do jogo do Botafogo, do segundo jogo. Então, não adianta também a gente pegar e achar que está tudo errado, que tudo que a gente fez não tem nenhum valor, né? Mas a gente tem a certeza que os 2 últimos jogos o Vasco foi muito abaixo e a gente precisa corrigir e voltar a atuar bem como a gente vinha atuando antes do jogo do Botafogo. Bom, a torcida do Vasco está extremamente irritada e o pior, né, envergonhada com o que o Vasco apresentou. Não foi só uma derrota que já deixaria irritado, foi um vexame mesmo. O Operário dominou e deitou os cabelos dentro de São Januário. E o Marcelo Cabo foi perguntado sobre isso na coletiva, que o sentimento da torcida do Vasco era um mix de revolta com vergonha. E ele foi perguntado se esse também foi o sentimento dos jogadores e da comissão técnica no vestiário. A chateação e a consternação ela é total aqui dentro, né? A gente tem um sentimento de chateação, de tristeza, de frustração por estrear em casa e ter uma atuação muito abaixo que o Vasco tem que ter. Mas eu, como comandante, eu preciso passar tranquilidade. A gente vai cobrar o que tem que ser cobrado, né? A gente vai cobrar o que tem que ser cobrado, a gente vai corrigir o que tem que ser corrigido. O torcedor tem todo o direito de estar consternado, chateado, envergonhado. Como você falou, nós também estamos envergonhados, nós temos vergonha na cara, nós somos profissionais que buscamos dar o melhor para o Vasco da Gama, mas é o primeiro quilômetro que nós corremos de uma maratona de 38 e saímos muito mal. Mas a gente tem a convicção, a gente tem trabalho para isso, a gente tem certeza que a gente vai trabalhar ainda mais e reverter esse quadro na próxima terça-feira, já com uma boa atuação. Então, basta a mim, como comandante, reorganizar esse momento que a gente está vivendo não muito bom e a partir de terça-feira a gente virar essa chave aí e voltar a ter boas atuações. Mas eu compactuo com a tristeza e aqui eu peço desculpa ao nosso torcedor por não abrilhantar eles, não entregar a eles o que eles esperavam hoje de uma grande vitória, mas eles podem ter certeza que aqui tem muita dignidade, aqui tem muita vergonha na cara e a gente vai buscar honrar a camisa do Vasco e entregar ao torcedor o que ele espera. Bom, e na saída do campo, o Léo Matos deu uma entrevista bastante consciente, até comentei isso no meu pós-jogo. Ele disse que parece que faltou os jogadores do Vasco entender a competição que está jogando. Não adianta querer jogar na técnica e sem ter entregue, sem ter vontade. Ele até bateu na tecla de que o Marcelo Cabo falou disso no decorrer da semana, mas parece que os jogadores não deram ouvido ao treinador. Ou muda a postura, ou o caldo vai entornar. Marcelo Cabo foi perguntado, ele concorda que realmente faltou intensidade para o Vasco e se esse é o nível da competição que o Vasco vai encontrar na Série B. Precisamos entender a competição que nós estamos jogando. E a Série B é isso aí, é uma competição de times cascudos, times descolados, times competitivos, e a gente vai precisar agregar isso ao nosso trabalho. Né? A gente vai precisar agregar isso ao nosso trabalho. Só a qualidade técnica ela não vai ser o suficiente para vencer os jogos. E isso que foi dito, que faltou intensidade, faltou nível de concentração alto. Nós também, principalmente no primeiro tempo, nós estivemos muito abaixo tecnicamente. Então, quando uma equipe está muito abaixo tecnicamente, ela não consegue construir jogo, ela não consegue, ela constrói muito pouco. E quando você constrói muito pouco, você dá a chance do adversário a te pressionar, a jogar no teu campo, a construir muito mais do que você. Então a gente entendeu, né, eu já vinha falando ao longo dessa preparação, do tipo da competição que a gente vai encontrar. E é isso aí que a gente encontrou o Operário. E os outros adversários também, talvez não possa ter uma qualificação técnica como o do Operário, mas a competitividade da Série B é isso, e isso a gente vai precisar agregar ao nosso trabalho, uma coisa que a gente vai vir alertando, e hoje nós sofremos na carne, nós sofremos hoje dentro do campo aquilo que a gente precisa entender, o que vai encontrar dentro da competição. Bom, o Marcelo Cabo deu uma mexida na escalação para esse jogo, ele botou o Gabriel Peck já de início como meio armador e sacou o Léo Jabá do time, colocando o Figueiredo na ponta. Ele foi perguntado por que dessa escalação e dentre a resposta dele tem um detalhe que me chamou muito a atenção. Ele explicou o porquê dessa escalação, vocês vão ouvir. Ele afirmou, independente de qual fosse a escalação e o esquema tático que ele colocasse, o Vasco iria perder o jogo de qualquer maneira, porque o grande problema do Vasco na partida de hoje foi a falta de intensidade e a postura dos atletas dentro de campo. A gente veio criando algumas alternativas. Eu tentei o
o Morato por dentro nos 2 jogos e não funcionou. E no segundo tempo contra o Botafogo, o Peck se ouve muito bem nessa posição. A gente tem o Marquinho voltando de lesão, nós temos o Sarrafiori que chegou agora e com certeza não aguentaria um jogo todo, né? E eu testei durante a semana o Peck por dentro e ele funcionou muito bem. E o Figueiredo é um jogador que joga pela esquerda sempre, desde as categorias de base, vinha treinando muito bem, é um jogador que tem muita força, um jogador que tem um enfrentamento de 1 para 1 muito bom, é um jogador que tem uma bola aérea e pisa muito bem na área, né? E o Morato voltou para a sua posição de origem, que é onde a gente entende que vai render bem. Então eu acho que, taticamente, a gente não mexeu muito na equipe. A gente, dentro das observações, tentamos encaixar aquelas peças que a gente entendia que poderia ser o melhor para o Vasco. Mas eu vou te falar, Emerson, eu acho que qualquer formação que a gente colocasse, qualquer jogador que a gente colocasse hoje para iniciar o jogo, da maneira que a gente iniciou o jogo, seria esse o resultado, porque eu acho que o problema não foi as peças e as escalações que a gente fez, foi tecnicamente muito baixo, a nível de concentração muito baixo e a intensidade muito baixa que fez o que determinar os primeiros 20 minutos, que determinou o que foi o jogo. Bom, galera, é isso. Resultado horrível, tabela péssima. O Vasco já na próxima terça-feira tem um compromisso já pela 3ª fase da Copa do Brasil contra o Boa Vista fora de casa. E no próximo domingo tem jogo fora de casa pela 2ª rodada da Série B contra a Ponte Preta, que é uma equipe tradicionalíssima, inclusive está com um treinador novo. Gilson Kleina, que é um ótimo treinador, retorna a Ponte Preta para sua 5ª passagem. Os resultados não começarem a vir e o Vasco não se movimentar rápido, a gente sabe que, pô, estará uma crise no Vasco, só um piscar de olhos, já que está todo mundo ainda muito ferido com a queda para a Série B. Não parece não, mas não tem 3 meses ainda do término do Campeonato Brasileiro. Foi tudo muito rápido, Carioca já começou a Série B novamente, então tá todo mundo com sentimento, muita flor da pele. Jogadores, ó, vergonha na cara, bundinha no chão, ralar, porque Série B não é Disneylândia não. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e a qualquer momentinho em volta, Vasco, tamo junto, valeu, fui!